Oi, gente! Tudo bem com vocês? Ó, aqui eu de novo! Pois é, eu sou a Paula Peixoto e esse é o meu canal. Bom, venho aqui trazer novidades sobre a educação dos filhos e é isso que eu pretendo trazer para vocês toda semana, algo que realmente contribua aí para você ter realmente uma facilidade em educar seus filhos. Porque, gente, eu tive filho muito nova, né? Tô com uma filha aí de 18 anos, eu tenho uma filha de 14 anos. Apesar dessa cara de novinha, tô com 34, viu, gente? É porque eu tive filho nova mesmo. Então, eu acredito que essa minha experiência como mãe, e no caso agora, mãe de adolescente, pode te ajudar de verdade aí na sua casa, com os meus exemplos. Bom, um dia eu li que Sócrates falava que não existe pessoa mais inteligente do que outra. E eu realmente tenho observado que isso é uma verdade que se prova aí no tempo. Na verdade, nós somos diferentes, né? Nós temos habilidades diferentes. E essa diferença, gente, é o que realmente nos faz especiais. Então, eu acredito muito que a palavra igualdade, que é o que às vezes muitos pregam, ela é muito falsa, ela é muito utópica, digamos assim. Porque a igualdade, ela é um pouco cruel, você não acha? Se nós somos diferentes, se nós temos habilidades diferentes. Quando a gente quer se tornar igual, a gente tira algumas perfeições que só nós temos, né? Algumas coisas tão especiais que só nós temos. Então, eu acho que a palavra que a gente deveria propagar e procurar é equidade. O que vem a ser equidade? É que nós fôssemos tratados da maneira que precisamos, né? Então, você entende, você como mãe, você não deve, eu não faço isso, e é complicado, mas eu tento, na essência, praticar isso bastante, que é não tratar as minhas filhas iguais, porque de fato elas não conseguem me entregar coisas iguais, né? Então, a Luísa mesmo tem algumas habilidades na área artística, na área de ensinar. A Clara, ela é mais organizada, ela é uma pessoa mais prestativa, ela é uma pessoa mais sentimental, e já ao contrário da Luísa, que não é tão sentimental. Então, muito diferentes. E se eu colocá-las, provocá-las, digamos assim, da mesma forma, elas vão reagir de formas diferentes, então não vão entregar o esperado. Então, vocês deveriam realmente pensar em não tratar os seus filhos iguais. E isso vai trazer com que eles realmente se mostrem. Isso é muito legal. Exemplos. Paula, me dê exemplos de como não tratar meu filho igual. Um exemplo bem claro que eu gosto de trazer aqui é a questão do dar presente. Não necessariamente o filho de vocês precisam ganhar tênis no final do ano. Que tal você realmente analisar se essa criança precisa desse tênis e aí conversar? Olha, seu irmão, sua irmã tá precisando de um tênis, mas eu acredito que você precisa mais de uma roupa, ou talvez nem precise de um presente, queira investir o dinheiro, né? As minhas meninas estão muito nessa fase hoje de realmente fazer uma reserva de emergência, então elas gostam muito de dinheiro, viu, gente? Então, não necessariamente dar o mesmo presente, isso vão fazer com que elas pensem que elas são diferentes e que isso é normal. Outra coisa muito legal que a gente deveria pensar é que nós somos movidos, né, por motivos. Por isso que chama motivação. É o motivo com ação e isso que nos faz fazer alguma coisa, nos movimentar, sair do lugar. Então, trabalhe muito com movê-los por ações que eles gostem. Exemplo, vamos começar lá quando a gente nasceu. A gente é movido
pela fome. Então a gente chora e a mamãe dá o peito, dá o leite. Então o que nos faz chorar é o motivo que é o leite, porque o leite vai saciar a fome. Depois, quando você aprende a andar, né, você consegue perceber que se você for ali se arrastando e depois engatinhando e depois você até dá uns passos, quer correr, você vai conseguir chegar em algum lugar. Então, te dá a motivação para que você ande ou até corra, né, em alguns momentos. Entende que aí você vai trazer ali para a sua realidade, quantos anos seu filho tem, em que fase vocês estão, porque não dá para você chegar hoje para um filho de 14 anos e falar: vamos lá, fulano. Você tem que ter motivação. Não vai entender nada, né? Você precisa de criar com pequenos hábitos aí na cabeça do seu filho que realmente tem coisas que ele precisa se mover para fazer. E eu acho que para você entender o que cada um quer, precisa conhecer o seu filho. Precisa de tirar aquele velho tempo que a gente sempre fala, né? Para conversar, para alinhar o que de fato esse seu filho quer. Porque nós adultos, se te perguntar aí, você sabe de verdade o que você quer? Eu tenho certeza que você vai ter dificuldade. Hoje mesmo eu tive bastante dificuldade em escrever 10 sonhos, cara. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, tô aqui falando com gente, vejo muita coisa, mas a gente não para pra pensar o que a gente quer, o que a gente sonha. Você acha que o seu filho aí com 12, 13 anos, nesse jogo de hormônio dentro dele ou dela, vai parar pra pensar o que ele sonha? A gente não para pensar, a gente não pergunta para eles. E fazer esses questionamentos, fazer com que a mente deles trabalhe a favor deles, é o nosso papel educacional. Lembrando aí que a primeira coisa que a gente falou é que você não pode compará-lo a outro, mas você precisa mostrar para o seu filho como ele era e onde ele está, como ele evoluiu. Parabenize, cara, parabenize. É normal que eles mudem, porque a gente muda mesmo, né? Os ambientes, a idade, os hormônios. Então, tudo isso vai fazer com que ele mude. Por isso, é importante que você alinhe tempos em tempos isso com ele, porque você vai mudar e é normal e é um sinal de crescimento. Mas parabenize, lembre para o seu filho por que ele tá ali, né? Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para mim, de lembranças que eu tenho da minha filha quando ganhava premiações na escola. E eu sempre fiz questão de lembrá-la dos dias em que ela acordava de madrugada, que ela ia estudar com a cabeça doendo. Então, assim, porque é muito gostoso quando você tá ali à frente, recebendo um prêmio, todo mundo te parabenizando, e você deve fazer isso com o seu filho. Mas você tem que sentar depois e alinhar e mostrar para ele de onde ele veio. Qual é o processo? Para que ele se apaixone de verdade no processo. É muito legal você ser sempre o primeiro, você tá na cabeça e as pessoas falarem, você pode. E a gente, como mãe, a gente faz isso com os filhos, deve fazer isso com os filhos. Mas nunca, gente, nunca se esqueça de mostrar para ele a trajetória. Porque eu acredito que a vitória é muito legal, mas ser gostoso, ter o prazer da caminhada, de onde você veio e de onde você foi, por mérito seu, realmente é fantástico. E faz com que a gente permaneça num caminho aí por mais tempo. E eu falo muito isso aqui também, mas eu acredito que as vitórias, elas só vêm para quem tem de fato um objetivo e segue pelo tempo necessário nele. Então, eu espero de verdade que o meu conteúdo agregue na sua vida, que você possa aplicar isso dentro da sua casa. Manda para alguma mãe que precisa de ouvir isso. Se você não está inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo e vou mesclando aqui conteúdo com coisa prática. No que eu puder agregar na sua vida, me segue lá no Instagram também, @PaulaVieiraPeixoto, que eu tô lá todo dia com store. Hoje mesmo tem uns stories bacana lá. Vai lá
E dá seu like. Tinha esquecido, o like também é importante. Um beijo, meu povo.